como a rainha Claron e o Lord Milori se conheceram, sendo que as fadas das estações quentes não mantêm contato com as fadas do inverno. Esse é o segundo vídeo da série Refúgio das Fadas, e no primeiro vídeo a gente ficou sabendo como que a rainha Claron nasceu, e não foi do primeiro riso de um bebê, e hoje a gente vai continuar contando a história dela, especificamente o momento em que ela e o Milori se conheceram e o que está acontecendo no Refúgio das Fadas no período de Asas Reluzentes. Caso você esteja fazendo a leitura do livro, fique sabendo que nesse vídeo a gente vai ter spoiler até o capítulo 9. Mas antes, olá, eu sou a Karina e esse daqui é o Sereiano. Já aproveita e se inscreva no canal para me ajudar a fazer tudo isso aqui crescer. Curta esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que ama o Refúgio das Fadas e tudo que envolve esse universo de Tinkerbell. E também me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu também posto muito por lá. E eu acho que por enquanto é isso, bora pro vídeo. Nessa altura da história, estamos a um mês da coroação que tornará a Claron oficialmente a rainha do Refúgio das Fadas, e como parte do seu treinamento, ela irá dirigir pela primeira vez uma reunião sozinha que envolve todos os ministros das estações. Então ela irá encontrar com todos, exceto com o Guardião do Inverno, porque eles não mantêm contato com a estação congelada. Até esse momento, a gente não sabe exatamente o que aconteceu para o Reino do Inverno ter se tornado um reino independente, mesmo fazendo parte do Refúgio das Fadas. A informação que a gente tem é que as fadas do inverno não são compatíveis com o calor e que as fadas do calor não são compatíveis com o inverno. E aí tem um alerta sobre o que pode acontecer com as asas das fadas caso elas quebrem essa regra. E então a Claron ela vai para essa reunião com os ministros e antes dessa reunião acabar, uma fada entra em pânico, avisando que monstros haviam sido vistos atravessando a ponte do inverno para a primavera. Essa é a primeira vez que ouvimos falar sobre esses monstros, junto com a rainha Claron, que fica sem reação. Mas a rainha Elvina assume o controle da reunião e aparentemente ela sabe muito bem de quais monstros essa fada estava falando, mas manda Claron ir para o seu quarto e pede para ela não se envolver nisso. Já no seu quarto, a Claron ela sabe que a Elvina quer que ela esteja preparada para assumir o seu lugar como rainha, mas ao mesmo tempo ela sente que a Elvina não deixa ela saber ou resolver os problemas do reino. Então ela decide fugir de casa e ir até a fronteira do inverno com a primavera para ver se ela consegue descobrir alguma coisa sobre esses tais monstros. Chegando lá, ela encontra uma fada do inverno não muito mais velho que ela, e ela fica maravilhada com a sua pele pálida, com as suas asas cintilantes, com seus braços fortes, porque sim, ela reparou nisso. E pela primeira vez, uma fada fala com ela sem muito decoro, sem ficar pisando em ovos, porque estava falando com a rainha. De longe, ele percebeu que ela era uma fada regente, porque ele viu o brilho das suas asas indo a caminho da fronteira, e é por isso que ele também foi para lá. E então os dois se apresentam, ela pede para ser chamada apenas de Claron e ele fala que o seu nome é Milori e ela fala que ela ainda não é a rainha do Refúgio das Fadas, que ela era apenas uma rainha em treinamento e ela descreve que ele ficou desapontado. Abre aspas, toda a alegria sumiu de sua expressão. Claron percebeu que sentia falta dela quando se foi. Tal melancolia não combinava com um rosto como o dele. Ele fica desapontado porque o Guardião do Inverno precisava falar com a rainha, mas a Claron fala para ele que não existia a possibilidade da rainha ir se encontrar com o Guardião e que ela poderia fazer isso no lugar. Era só o Milori informar para ela onde e quando. E é nesse momento que ele responde, aqui e agora. E é só aí que ela percebe que estava falando com o Guardião do Inverno esse tempo todo. Só para vocês verem como que o Reino do Inverno era um reino isolado, já que a futura rainha do Refúgio das Fadas não sabia nem o nome do guardião. Ele pede ajuda para eles poderem combater esses monstros e ela pergunta para ele o que eram esses monstros e ele percebe que a rainha Elvina não conta tudo para Claron. Ela conta para ele que precisou fugir para ir até a fronteira e ele fala que não tem muito tempo para explicar para ela porque estava ficando escuro e os monstros eles atacam na escuridão.
mas ele pede para ela ir se encontrar com ele durante o pôr do sol e que ele iria esperar por ela durante uma semana para eles poderem conversar, ele contar para ela tudo o que estava acontecendo e eles tentarem achar uma forma de resolver esse problema que estava não afetando apenas o Bosque do Inverno, mas todo o refúgio das fadas. Ele pede para ela encontrar com ele ao pôr do sol, porque durante o dia Clarion teria os seus compromissos e seria mais difícil dela conseguir fugir sem que ninguém percebesse. E durante o pôr do sol estaria claro o suficiente para eles poderem conversar e terem ideias de como resolver esse problema antes da escuridão tomar conta do reino. A Clarion tem contato com esses monstros pela primeira vez poucos dias depois do seu encontro com o Milori, quando atacaram a estação do outono, já que ela estava fazendo uma visita para ver como estavam os preparativos para a mudança da estação. Ela descreve que parecia com uma sombra de uma cobra e soltava um líquido preto que assim que atingia uma fada, ela caía desacordada no chão. Esses monstros são chamados de pesadelos e eles podem assumir várias formas, e esse líquido preto que eles soltavam, assim que atinge uma fada, faz com que ela entre em sono profundo, tendo pesadelos. Esses monstros viviam no Bosque do Inverno, mas já fazia uma eternidade que eles estavam presos em uma prisão de gelo. A primeira rainha do Refúgio das Fadas, que se chamava Titânia, ela sabia que esses monstros eles poderiam se soltar a qualquer momento. Então, ela passou tudo o que ela sabia sobre eles e como derrotá-los para sua aprendiz e confiou a ela a tarefa de passar adiante essa história para caso no futuro esses monstros se soltassem, a rainha que estivesse no trono saberia o que fazer. Era dever das rainhas passarem adiante essas informações para as futuras rainhas. Mas com o tempo, essa história acabou se tornando uma lenda, um conto de Titânia. A história passou a ser compartilhada em teatros, ela foi recebendo modificações e com o tempo se perdendo. Até chegar ao ponto da rainha Ovina não contar nada do que ela sabia porque ela não queria distrair a Clarion com contos de fadas. E para resolver esses problemas com os monstros, a rainha Ovina decidiu que ela iria cortar as árvores que ligavam as estações quentes com o Bosque do Inverno, porque isso iria evitar que os monstros atravessassem a fronteira para lá, deixando tudo para as fadas do inverno resolverem. A rainha Clarion ela não concorda, ela fica indignada com essa ideia de trancar os pesadelos com as fadas do inverno, sem nem se preocupar em como elas iriam resolver tudo isso, então ela foge de novo para encontrar com Milori. Chegando lá, ele conta para ela que existe um livro muito antigo e muito pesado que está sendo guardado pelo protetor do conhecimento das fadas no Salão do Inverno. Um livro que ninguém é capaz de ler a menos que seja uma fada regente. Ele acredita que nesse livro pode ter segredos e informações importantes capazes de ajudá-los a acabar com essa ameaça. E como esse livro ele é muito pesado e muito antigo, portanto muito frágil, a Clarion deve ir com ele para o Bosque do Inverno para que ela possa ler as páginas contidas nesse livro. Ela sabe dos perigos de uma fada do calor atravessar para o Bosque do Inverno. Ela sempre ouviu que era para tomar cuidado com as fadas do inverno, como se elas fossem mais selvagens. Mas ela sabe que não é certo cortar a árvore da ponte prendendo os pesadelos no inverno e que as fadas do inverno também são de sua responsabilidade, mesmo que as outras rainhas tenham se esquecido disso. Então, sem pensar duas vezes, ela decide que irá sim para o bosque e que dará um jeito de manter as suas asas aquecidas. E assim termina o nosso vídeo de hoje. Me conta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa minha narração da história. E se vocês quiserem me dar dicas de como melhorar, eu também estou aceitando. E me conta também se vocês pretendem ler ou estão lendo Asas Reluzentes, ou se vocês irão apenas acompanhar a história sendo contada por mim, mesmo eu achando que vale super a pena ler, porque por mais que eu esteja colocando bastante detalhe, muitas coisas ficaram de fora que enriquece um pouco mais a história. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história. Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!